Olá, seja muito bem-vindo. Vamos começar o segundo episódio da segunda temporada do T2 mais um podcast. Eu sou o Márcio Miranda e tenho cá comigo o mestre dos drones e dos voos aí. Maicon Salomon é o mestre dos voos. É boa. E vamos aqui iniciar este segundo episódio com uma pessoa que tem feito muito, contribuído muito para o mercado imobiliário, tem trazido muita informação valiosa para nós, consultores imobiliários. E de assuntos que poucos falam. Sim, agora que começaram a aparecer mais pessoas, mas ainda é um assunto pouco falado, né, na internet. É ele, grande João Gonçalves. Aê! Muito obrigado, João. Obrigado por me terem Seja bem-vindo, João. Muito obrigado. Obrigado. E vamos lá iniciar aqui, vamos falar um bocadinho sobre o mercado imobiliário, sobre essa área do investimento também, o papel do investidor e como até muitas vezes o consultor imobiliário, como tivemos a falar ainda há pouco aqui, sobre como o consultor imobiliário deve trabalhar também o investidor, não é? Porque tudo o que se vê a partir de um consultor imobiliário é uma ótima oportunidade. E tens-te falado muito sobre isso no teu perfil do Instagram e dá para perceber que é tudo uma oportunidade. Depois, se formos lá fazer os cálculozinhos e verificar mesmo, já não é assim tão boa oportunidade. Não é? E, portanto, eu queria começar já aqui com uma pergunta, com base nisso. Qual é, na tua visão, qual é a importância de um consultor imobiliário nesse processo de compra, remodelação e revenda de um imóvel? É fundamental, eu acho que qualquer investidor imobiliário deve montar a sua equipa e uma das partes principais é sem dúvida o consultor imobiliário. O grande problema é que a maior parte dos consultores imobiliários não tem informação, não tem noção de como é que funciona o próprio investimento imobiliário, por isso não conseguem muitas vezes tornar uma mais-valia. Ou então tem que ser o investidor quase a formá-lo no caminho e tudo mais, e muitos investidores acabam por desistir dessa parte, porque o tempo que demora, acabam eles por ir procurar as oportunidades por eles próprios. Mas o consultor imobiliário é fundamental desde que realmente tenha formação para tal e saiba exatamente que tipo de imóveis procurar, que tipo de proprietários procurar, se tem motivações, se não tem, para conseguir apresentar esses negócios ao investidor. E, por norma, convém apresentar depois das contas feitas e não apresentar uma coisa de 200 mil euros que tem ali 50 mil euros em obras e vale depois de remodelar 220 e chamar aquilo uma boa oportunidade. Parece, se calhar, algumas oportunidades parecem boas, mas temos que realmente fazer as contas e não custa assim tanto fazer umas continhas básicas para perceber se aquilo vale a pena pelo menos apresentar ou não. Porque depois cada investidor tem realidades diferentes, né? Uns compram pronto pagamento e assim não têm que pagar juros ao banco e conseguem pagar um bocadinho mais que uma pessoa que tenha que passar por isso tudo, não é? Mas há sempre uma baliza que dá para perceber se é realmente uma boa oportunidade ou não. Se aquilo não dá dinheiro nenhum, não é oportunidade não para é ninguém. oportunidade nenhuma, não vale a pena. Verdade. E eu acho que o papel do consultor é importante também na fase ali das obras, porque nós, no nosso dia a dia, muitas das vezes uma parte do nosso trabalho é acompanhar o comprador na visita. E nós sabemos muitas das vezes, numa determinada zona, o que pode ser melhor para aquele imóvel. Imagina, às vezes é um T3 ali, mas para um T3 tem áreas pequenas. Se calhar é melhor um T2 naquela zona com boas áreas, porque vai atender ali um casal ou uma pessoa sozinha que trabalha em casa também, no home office, e portanto pode ser melhor do que um T3 pequeno, não é? Porque não é uma zona de famílias que valorizam mais ter 3 quartos porque têm 2 filhos ou tudo mais. Então acho que o papel do consultor é muito importante e às vezes até na escolha dos materiais, porque sabemos quais são as tendências até um bocadinho da decoração, o que está por dentro e o que é que pode valorizar um comprador, não é? Ou não naquele imóvel, naquela zona. Não é? Concordas com isso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida mesmo. Até porque nós usamos muito consultores imobiliários para nos validar essas pequenas coisas, as obras, quais é que são os acabamentos a utilizar, principalmente se são zonas que não conhecemos. Quando são zonas que conhecemos e já estamos habituados a vender lá casas e tudo mais, começa a ser um bocado standard o que é que estamos a fazer. Mas quando não é, ninguém melhor que o consultor para perceber o que é que o comprador vai realmente valorizar naquela casa. Mas lá está, também convém ser um consultor que realmente trabalhe, que tenha resultados naquela zona e que já tenha algum histórico ou não, para realmente nos conseguir acrescentar valor nesse sentido. Depois outra coisa que é super, super importante é a questão de descobrir o VVR, o valor de venda remodelado. Isso nada melhor que um consultor imobiliário, em princípio, para o saber fazer, porque uma coisa é os preços que estão à venda e outra coisa é o que eles realmente são vendidos. E aí o consultor consegue ajudar imenso, perceber que ok, estão aqui à venda T2, T3 por 240, 250 mil euros, mas só estão a sair a 200. Muito diferente do que se estiverem a sair por 225. As contas para revenda não têm nada a ver.
e um consultor imobiliário consiga ter essa noção e conheça mesmo o mercado, é uma mais-valia tremenda, tremenda mesmo. Mesmo na parte da venda também, Sim. não só da remodelação, mas na parte da venda também, de alguém que trabalha uma certa zona, ter clientes já Sim, na em sua carteira que realmente consiga vender aquilo, muitas vezes em obra, o que acaba por, imagina, se nós estamos a remodelar um apartamento e vendemos em obra, imagina que estás a pagar juros ao banco. Se conseguires fazer a escritura 2 meses antes, são 2 meses antes que não tens que andar a pagar Sim, juros, sim. ou seja, é Isso mais tudo lucro conta, que metes claro. ao bolso. Isso consegue-se com uma boa equipa por trás também. Exatamente. E, João, que tipo... São raros, Sim. Oi. muito raros. E a gente vê que no mercado existe vários perfis de investidores e também nós temos que entender um pouquinho cada perfil para o consultor imobiliário, eu digo, né, para conseguir, enfim, Exatamente. apresentar produtos diferentes. Hoje, você, que tipo de perfil de investidor que você é, o que você procura, só para a gente também se situar aqui na conversa, para depois a gente também conseguir, então, linkar o trabalho do consultor imobiliário por tipo de perfil daquilo que você... Porque eu sei que você não trabalha muito com arrendamento, né, é mais... Não. Sim, cá em E Portugal. é isso que eu não queria é- que você Portugal comentasse um não. pouquinho mais, primeiro sobre o perfil que você escolheu e também por que, né, escolheu esse tipo de investimento. Exatamente. Podes fazer. Há muitas coisas que podes fazer. Mesmo no arrendamento, tens o arrendamento tradicional, o arrendamento aos quartos, o Airbnb, tens várias coisas, não é? Eu foco-me na parte da compra e revenda de imóveis, porquê? Porque não tenho que andar com licenças na Câmara, não tenho essas complicações e consigo prever muito mais facilmente, principalmente porque eu gosto de me focar em apartamentos, então eu consigo prever quanto é que aquele imóvel vai valer depois da obra, muito mais fácil do que às vezes uma moradia pode ser, não é? E prever também custos de obra e tudo mais, porque é só aquele apartamento. Tudo o resto extra, eu não tenho que me preocupar com o prédio, Sim. não tenho que me preocupar com nada disso, é mesmo só o apartamento e isso dá-me um descanso. E é um Muito jogo maior. rápido, né? É. Entre E é um aspas, jogo é um jogo rápido. E o Exatamente. risco é menor, não é? Exatamente, consegue-se controlar bastante. Conseguimos prever quanto tempo é que vamos estar com aquele imóvel, quanto é que vamos gastar ali em obras, quanto é que ele vai valer depois da remodelação. É muito mais previsível Sim. jogar do que, por exemplo, uma construção que vai demorar 2 anos que até está pronta e não sabemos como é que vai estar o mercado daqui a 2 anos. Não sabemos se vai demorar 2 anos ou 4 por causa das câmaras e tudo mais. Por isso essa incerteza toda acaba por me afastar um bocadinho. Até podemos ter até uma rentabilidade maior, não é? Imagina, até comprar um terreno e construir Sim, muito maior. sim. Às vezes conseguimos duplicar o valor da construção, a maior parte das vezes. Acontece que o tempo também é inimigo, não é? E, portanto, é o processo de licenciamento, as obras, o próprio, antes disso, o projeto, as licenças na Câmara estão pagas, se não estão, tem que pagar tudo até sair a licença, depois de ser emitida a licença de utilização da habitação. Portanto, isso leva aí 2 anos, cá em Portugal. O problema é que ficas sem conseguir prever quanto é que tu vais realmente ter estás de com retorno capital anual. parado. Ali Porque imagina, tu vês um terreno e não sei o quê, e começas a fazer as projeções que vais vender daqui a 2 anos e aquilo dá-te 100% de retorno, não é? Isso demora 3, é 100% em 3 anos. Sim. Já pode não ser interessante. Uhum. Isso E a mão demora de obra 4. lá, E daí tem É mais, esta incerteza é. que acaba por, se eu soubesse ou tivesse uma noção mais, não tem que saber Sim. exatamente, né? Porque na Uhum. compra e venda também não sabes exatamente, mas tens uma ideia mais próxima da realidade, a construção, epá, não há dúvida nenhuma, quando se ganha dinheiro é sério, onde todos os big players estão a ser, é na construção, não há dúvida nenhuma. Eu é que na fase onde eu estou, ainda não me faz sentido Claro. ir para a construção porque deixo lá muito capital empatado Uhum. e sem certeza quando é que eu vou ter de volta, sem certeza de quanto é que vai realmente ser o meu retorno, porque não sei se é um investimento a 2, 3, 4, 5 anos, Sim, ou se fico empregado e depois... Sim, exatamente. E Porque é uma possibilidade. É uma é. possibilidade. Aqui numa já utilizando aqui um teste, não é? Verificando, e uma vez até ouvi de um rapaz também que comprava também, um investidor que compra e revende depois, e ele estava a dizer que às vezes prefere, imagina, ao invés de comprar um prédio, onde eu tenho ali 4 frações ou o que for, isso pronto, de uma forma genérica, não é? Tínhamos que analisar melhor. Prefere às vezes comprar 3 ou 4 apartamentos em zonas, naquela zona, mas em prédios diferentes, zonas diferentes, porque assim tinha um risco menor. Não é? Do que se calhar tudo num prédio de vender, se aquela zona pode não ser uma zona tão apelativa quanto os outros apartamentos, pode ficar mais tempo no mercado. Sim. E fora o tempo de remodelação, de reabilitação do prédio, e aí já também carece já de licenças também a Câmara e tudo mais. E, portanto, na tua ótica... Tem prós e contras. Acabas Sim. por diversificando as localizações dos apartamentos que compras, acabas por diluir isso. Mas também se tu meteres todos os empreiteiros num prédio só, o custo de obra fica muito mais barato. A logística é muito mais fácil, tu vais ver um prédio, não tens que andar a ver. Eu tenho esse problema agora, que tenho apartamentos em Benfica, em Odivelas, pronto, em Sintra, em Alenquer, ou seja, estão separados, as coisas estão separadas por muito, e isso em termos de gestão não é propriamente
fácil de fazer, Pois não é, é? pois é. E o que eu gostava de passar era mesmo para prédios, mas que não coisas mesmo de remodelar e revender e Sim. não de andar com De- licenças de e construção. tudo Sim, mais. sim, O problema é encontrar Prédios. Prédios, Que no final Exato, do porque, cálculo não é porque final... depois tens também muitos que estão arrendados, tens muita É. coisa que eu afasto muito e então Sim, os sim. apartamentos para mim Então, continuam a devoluto ser ali a melhor oportunidade se nós formos a ver o retorno anual. É. É difícil encontrar E é um melhores fluxo oportunidades. muito maior, não é? Normalmente durante um ano, ali quantos... Conseguimos Pois, bastantes é. transações. Fez ou Exatamente. 10 transações, ou às vezes, Uhum. ou mais ou menos, por volta disso. Boa. Enquadrando também um bocadinho aqui, que avançamos logo com questões, logo com perguntas, logo com conteúdo, mas também estiveste no mercado imobiliário Sim. enquanto agente imobiliário no início da tua carreira, não é? Exatamente. Sempre tiveste este foco em mente de seres investidor do mercado imobiliário, mas começaste ali como agente imobiliário para poder perceber como era o negócio, como funcionava o negócio, para depois dares esse salto. Conta-nos um bocadinho como foi neste início de carreira como agente e depois esse salto para a área de investimentos. Hoje em dia já não trabalhas como consultor e, portanto, como é que foi este início? Eu entrei mesmo para ser investidor imobiliário. Esse foi o meu principal objetivo, era perceber como é que o mercado funcionava, como é que isto tudo funcionava por dentro, perceber o que era uma caderneta predial, perceber a documentação, perceber aquilo tudo, e também como não tinha dinheiro e na altura pensava que era preciso, achei que ser consultor imobiliário é aquilo que me fazia ir para dentro do mercado e realmente tomar o conhecimento necessário para eu depois começar a fazer os meus investimentos. Quando fiz a primeira transação, a segunda transação, comecei a perceber também que se ganhava bem boas comissões e não desgostei. Mas depois foquei-me logo na parte dos investidores, foquei-me logo em trabalhar com investidores, porque acabei por... É muito diferente tu seres consultor imobiliário, andares a vender casas a malta que é para a primeira habitação e essas, pronto, mesmo para viver, não vais aprender nada sobre investimento imobiliário aí, obviamente, não estás a ajudar ninguém para isso, do que ires diretamente, seres consultor imobiliário, ok, mas trabalhar diretamente com investidores imobiliários, porque aí vais aprender tudo, como é que eles analisam os negócios, como é que eles fazem a obra, como é que preparam a casa para venda, ou se preparam alguma coisa ou não. Ou seja, consegues-te focar muito mais, e se é o meu objetivo era aquele, fazia muito mais sentido eu ir realmente trabalhar com investidores, e foi o que fiz, e a partir daí foi escalando, foi começar com comissões. O primeiro negócio vi que eles fizeram tipo 50 mil euros, eu fiz 2 e comecei a perceber, ok, se calhar dá para ficar com um bolo disto. Todo lado errado, então, exatamente, todo lado errado. Então, pronto, fui começando a perceber, depois começou a história de investir em imobiliário sem capital, fazendo parcerias com outros investidores, e foi crescendo e pronto, e depois decidi focar-me, lá está, a 100% mesmo como investidor imobiliário, e aí deixei de ser consultor e aí não há outra saída, tens que fazer dinheiro mesmo com investimento imobiliário, e o que tu aprendes quando aquilo é a tua única opção não tem nada a ver, né? Porque em momentos de dificuldade, se queres ser investidor imobiliário mas és consultor, em momentos de dificuldade vais sempre para aquela pessoa que queira comprar a sua primeira habitação e é tempo que não está dedicado à compra e revenda, ou seja, as pessoas que queiram focar. Isso eu sou muito apologista de termos um foco muito numa coisa só, porque se é aquilo que nós realmente queremos ser e fazer da nossa vida, exatamente. Temos que arriscar e É a temos única que ir para lá. coisa. Porque senão você vai fazer duas coisas mal feitas. E não dá. Não dá. Não dá. Eu tentava fazer muitas coisas, era os investimentos, parcerias com outras pessoas, encontrar negócios de outras pessoas, depois formar equipa, que também é outro foco completamente. Haviam ali várias coisas e depois tive que tomar decisão e vou só para investidor porque foi para isto que eu entrei para cá. Eu não entrei para cá porque queria ser consultor imobiliário a minha vida inteira. Não, foi um processo ali e que aprendeste muito, não é? E eu acho que isto é muito importante e eu acho que se calhar até os investidores sentem muita falta de bons consultores imobiliários no mercado, não é? E de consultores focados, porque acontece muito isso, nós entramos nesta atividade e ainda hoje vemos muitos consultores a entrar porque é uma atividade, lá está, que só depende de mim, não é? As comissões são boas, não é? Até digo, isso é um negócio de pingos grossos, não é? Não é uma pinguinha que vai dando. Quando pinga mesmo a sério. E então, há muitas pessoas que estão às vezes naquela necessidade. Entram, não têm um fundo de maneio ali para poder aguentar 3, 4 meses, então já entram, as próprias marcas, é uma grande pressão de informação, tens de faturar, dão a formação inicial ao básico e vais para a rua, tens de faturar. Então chega uma altura que se calhar faz 1 mês, 2, 3, não fatura, já começam a pensar em desistir porque já não tem, então tem que pôr do próprio bolso, então às vezes ficam ali numa necessidade muito grande, então tentam atirar para todos os lados. E depois não são focados.
como disseste, não é? Exatamente. E eu acho que nós temos que focar o nosso segmento, o nosso público-alvo, se são jovens que estão a iniciar na compra da primeira casa, ou então se é um processo, uma família que já comprou a primeira, vai vender para comprar a segunda, se são investidores, e portanto isso é muito importante focarmos para termos de facto especialistas no mercado imobiliário, cada um em um segmento, assim como o médico. Não é? O médico não faz cirurgia, não trata dos dentes, não, ele tem a especialidade dele. Eu acho que isso falta um bocadinho no mercado, e tu que tens uma visão também muito do mercado americano também, vais sempre lá sugar também bastante conteúdo, e que lá é bem diferente, não é? Há muitos consultores que trabalham muito com Tens mesmo investidores. consultores mesmo dedicados para investidores. Exatamente. É uma realidade diferente. A parte da pressão, as pessoas também reagem de formas diferentes a essa pressão. Eu conheço-me a mim próprio e sei que se eu tiver uma pressão atrás de mim que eu tenho mesmo que faturar, a minha mentalidade muda completamente. Eu realmente ponho o trabalho que é necessário. Claro. Se eu estiver confortável, eu conheço-me, eu acabo por descansar um bocadinho e não devia ser. Eu, quando era consultor, quando entrei a 100% como consultor, tinha 3 meses de dinheiro para me aguentar em Lisboa. Se eu não faturasse nesses 3 meses, tinha que voltar para Aveiro. E foi aí que em 3 meses faturei 40.000 euros. Por isso, o ter as costas encostadas à parede, muitas vezes também depende das pessoas, não é? Mas para certas pessoas ajuda imenso. Para outras não. Eu também já vi casos de malta que entrou para a minha equipa, na altura que eu era consultor, e que essa pressão que também tinham isso, e eu pensava, pronto, isto agora é que vai dar, porque quando isto me acontece a mim, aquilo explode. Mas não, quase que entram em depressão, quase que, exatamente. Por isso as pessoas reagem também de forma diferente, e também foi algo que eu aprendi. Sim. Porque as coisas acontecem e vão acontecer, depende da forma como reagimos. Exatamente. Só depende da nossa forma como reagimos. E acho que isso é que muda tudo, e é muito bem. E temos um grande exemplo em Portugal, que é o Cristiano Ronaldo. Basta picá-lo que ele vai lá e tal, mete 3 golos, e tal, está feito, cá, estou aqui, não é? Então muitas pessoas funcionam assim, mas a verdade é que... E cada um é diferente, cada um tem que se conhecer a si próprio, eu acho que é muito importante. Não dá para fazer juízos de valor a ninguém. Há pessoas que precisam daquela tranquilidade de não ter contas para pagar e tudo mais, e há pessoas que realmente aquela pressão pode fazer com que saia o melhor delas, não é? E depende de pessoa para pessoa. E tivemos até aqui um convidado, o Wilson, que ele falava, um dos melhores sentimentos para isso é a raiva. Às vezes a raiva traz energia, não é? E traz uma força muito grande. E às vezes é pararmos, olharmos no espelho, refletirmos um bocadinho, eu estou aqui já há 2 meses, não fiz nada, eu tenho que fazer, eu vou fazer, e pôr aquela intenção de raiva, e eu vou, se eu tiver que dormir 2 horas, eu vou dormir, mas eu vou faturar. E portanto temos que agir desta forma, senão pronto, o mercado passa e nós vamos juntos e ficamos para trás. Sem dúvida alguma. E quais aqui um bocadinho os erros que encontras num consultor imobiliário que está dedicado ou que tenta trabalhar ou tem como objetivo trabalhar com um investidor? O que é que vês dos consultores de mercado, imobiliários no mercado, que sentes falta, os erros que eles cometem ao trabalharem contigo? Não qualificam o investidor de todo. Não conseguem perceber muitas vezes nem quanto capital o investidor tem disponível para, não é? Que tipo de imóvel, se é apartamento, se é moradia, se é prédio, se faz construção de raiz, se não faz, se é para arrendamento, qual é a percentagem que ele procura. Quer. Não perguntam, é para arrendamento, convém saber, não é? Para realmente conseguirmos apresentar. Se é para compra e revenda, qual é a percentagem de lucro que ele procura? Temos que saber os detalhes todos, se vai fazer obra profunda mesmo, o que é obra profunda para ele. Se é uma obra ligeira, se ele faz, se não quer fazer nada, perceber o máximo possível da pessoa, qualificar realmente a pessoa para realmente conseguirmos entregar o que ele está à procura. Imagina que encontras um investidor que te diz que quer apartamentos no Concelho de Lisboa, e ele diz que é só Concelho, terminas a zona e ele diz que é só Concelho, não é? Diz até 200.000 euros, que dê 15% de retorno e tudo mais, e para obra profunda, e tu encontras exatamente isso a dar 18% de retorno. Qual é a justificação para ele não comprar um negócio? Isso é exatamente aquilo. Agora, muitos acabam por se frustrar também a trabalhar investidores porque apresentam a dar 4. Não dá. Porque apresentam coisas que é preciso ir à Câmara, não sei o quê, e não percebem que aquele investidor não quer coisas com a Câmara. Ou seja, se tu não te sentares, mas isto tanto com o investidor como qualquer outro cliente, né? Parte da qualificação é super importante. Se não sabes o que é que ele está à procura, por muito que mandes, mandar esbarrar à parede, não funciona. A questão é que o investidor domina o assunto praticamente. Exatamente. Né? O comprador às vezes não, então tu consegue aqui dar uma... Mas o investidor, ele sabe exatamente se tu está mentindo ou se não, porque no final das contas ele vai fazer a conta dele e vai pensar, poxa... E é números. Não quer saber se a casa é bonita ou feia ou prédio. Tem os olhos azuis
retrovisor. saber. Eu Não tenho uma vai saber. investidora que, É. que sempre compra, remodela, e sou eu que vende os apartamentos dela. E aí eu lembro que esses tempos ela falou, Michael, eu tinha vendido os apartamentos dela, só faltava um ainda pra vender. Ela falou, agora preciso reinvestir esse dinheiro de novo em novos apartamentos, mas o Michael até agora não me enviou nenhum e eu tô com 2, 3 consultores que me enviam todo dia. Daí eu falei, mas são bons apartamentos dela? Não, é tudo coisa que eu não procuro. Eu falei, pois é isso, porque eu também não vou. Por que eu vou te encher de imóveis que não fazem sentido nenhum, só porque estão todos lá em ruínas e estão todos destruídos, que realmente você olha e pensa, ok, tem muito potencial, remodelar, deixar bonito, mas às vezes o preço tá errado, como você falou, às vezes tem problemas de licença, tem problemas. O prédio tá todo destruído, então mesmo que você meta lá um apartamento top, o prédio não vai ajudar na valorização. Então tem muita coisa. E aí é mesmo o despreparo de não qualificar o investidor, ou pelo menos não sentar com ele e falar o que realmente você procura, até onde você vai, o que você faz, enfim. E outra, isso cansa muito, né? Cansa tanto o investidor, porque ficar recebendo, sei lá, de 10 consultores, um monte de coisas que não faz sentido nenhum, e do nosso lado, se nós não qualificar, como você falou, eu vou ficar te enviando, eu vou me frustrar, vou pensar, poxa, mas esse investidor não compra nada, mas daqui a pouco ele aparece com 3, 4 imóveis comprados e pensa, poxa, eu apresentei 5 para ele, não comprou, e daí a frustração é dos dois lados sempre, né? É, exatamente, ele pensa que tu não trabalhas bem e tu pensas que ele é que não compra porque não é sério, porque não é aquilo. É a qualificação, é muito importante. E como é que o consultor da vossa hoje... parte, como ele muitas vezes da vossa parte também, perceber se vocês realmente têm disponibilidade para, se é o vosso foco, se não é, porque se eu tiver um consultor imobiliário que não vai, está ali, mas vai-me mandando postas de pescada de vez em quando, pá, não... É isso que eu ia falar, como é que você qualifica quem vai trabalhar contigo hoje? Você qualifica o consultor assim? Não, ele tem que ter experiência em investimentos, ou pelo menos tem que perceber? Tem que ter uma noção. Hoje em dia nós também, como temos o meu programa de investimento imobiliário que eu ensino a fazer compra e revenda de imóveis, a pessoa acaba por... Nós filtramos muito que a pessoa acaba por passar por toda a formação. Então sabem tudo. Sabem o que é que devem procurar, o que é que não devem, o que é que nós... Esta parte toda de qualificar, nós ensinamos lá a fazer exatamente isto tudo. Quais é que são os tipos de imóveis, quais são os tipos de proprietário que é o ideal para nós comprarmos. Não é? Porque muitas vezes o imóvel em si não interessa para nada, é só o preço. Porque num bairro social, um prédio todo partido, não é? Se calhar por 5 euros vende-se. Exatamente. Há sempre um preço, eu digo sempre um valor muito extremo, mas há sempre um preço, não é 5 euros, é 10 mil, é 20 mil, é 50 mil, é 60. Claro. Chega ali a um preço, não é? Que realmente faz sentido comprar ou não. Isso é sempre preço, principalmente para compra e revenda. Okay. Sim, Esse é o E como é que você faz uma curiosidade minha? Porque a gente percebeu que esses últimos anos os imóveis já remodelados já estavam subindo de preço rapidamente, mas também os imóveis que estavam todos destruídos também estavam seguindo essa, né? E aí você vai fazer contas e você pensa, poxa, mas mesmo eu remodelando para ganhar meu lucro, eu não vou conseguir vender ele para esse valor porque não é isso que estão pagando. Você tem essa dificuldade, você percebe que o mercado está com esses valores... Tem a ver com diferentes zonas também, imagina... zonas que têm uma procura muito grande, muitas vezes malta para a habitação não tem essa noção e acaba por pagar um bocadinho mais, ou porque quer mesmo viver naquela zona e tudo mais, mas em qualquer zona é possível fazer, porque imagina, uma casa toda partida, imagina que tens uma casa que vale depois de obras 200 mil euros e ela tem 50 mil euros de obras, ela nunca pode valer 150 mil euros. Claro. Por isso, quem for comprar, para que raio de comprar uma casa de 150 mil euros, fazer 50 mil euros de obras, passar por 3 meses de obra, ou seja o que for, correr o risco todo da obra, se ela vai correr mal, se não vai, se vai passar o orçamento, se não vai, se o empreiteiro vai deixar a piada ou não vai, se pode comprar uma 200 mil e entrar no mês seguinte. No mês seguinte não, no dia da escritura. Claro, exatamente. Para quê? Então não vale 150. Ela vale... E é aí que nós ganhamos depois a nossa margem de lucro também, não é? Agora, proprietários... Também vemos no mercado em que os proprietários fazem o que querem, mas por estar à venda... Imagina, neste exemplo que eu acabei de dar, se tivesse uma à venda por 180, por estar à venda não quer dizer que seja vendida. E aquilo simplesmente não é o cliente para mim. Claro. Mas você é tenta mesmo assim? Imagina que você veja um apartamento muito bom, que você pensa, poxa, a gente já conseguiu fazer uma remodelação legal e ia vender bem porque essa zona que está valorizando não está qualificado. O proprietário, para mim, é o meu cliente, não está qualificado. Por causa do preço. Imagina, há 3 coisas que para mim são fundamentais para um bom negócio. Primeiro é equity, é a diferença entre o que o proprietário deve da casa e quanto ela vale neste momento. Qualquer pessoa que tenha a casa há, se calhar, menos que 5 anos, não me vale a pena ir lá à casa, porque ela não valorizou o suficiente para eu conseguir comprar e depois revender e ter lucro. Percebes? Por isso tem que ser pessoas que já vivam ou tenham a casa há 10, 20 anos, ou seja o que for herdar. Pagou os juros do banco. Exato, ou compraram há muito tempo.
percebes? Porque aí, Sim. imagina, compraram por 20 mil, agora vale 200. Mesmo que vendam a 150 para mim, É um grande... estão a ganhar muito, percebes? É, Por é. isso tem que haver isso. Uma pessoa que comprou o ano passado a 150 e tu chegas lá e fazes uma aposta de 120, nem que ela queira. Uhum. Sim, Não dá. sim, é Não, verdade. simplesmente não dá. E Por até isso, para aí não nós- está qualificado. Depois, nós queremos boas oportunidades. Nós temos que resolver um problema. Muitas vezes o problema que resolvemos é a questão da rapidez. A pessoa precisa de liquidez rapidamente. E essa Uhum. rapidez paga-se, tal como em todo lado. Sim. Uhum. Não é? Uhum. Por isso, não é uma pessoa que tem pressa, que tem uma necessidade de capital já. Se calhar não é o proprietário certo para nós. Porque se calhar se esperar e vender, se calhar outro comprador para arrendamento, ou seja o que for, compra. Uhum. Não é? Por isso é muito qualificar o proprietário também. E tu juntas estes dois, mais a casa precisar de obras, e aquilo que falámos, lá, se vale depois de obras 200 mil euros, tem 50 mil euros em obras, nunca vai valer 150, vai valer menos, isso é a nossa margem de lucro. Por isso juntas estes três, se encontrares 50 proprietários que tenham isto, pelo menos um negócio há de encontrar. É. Pois. Muitas vezes, né? Não, Sim, não há sim, muito sim, que sim. inventar. Eu acho que o nosso trabalho também às vezes é muito difícil porque, como disseste, estamos num mercado muito propício a proprietários, não é? Uhum. E portanto estamos agora num processo de transição do mercado, mas até então eu acho que, e o mercado imobiliário baseia-se muito entre a lei da oferta e da procura, não é? E portanto a oferta para de imóveis que precisam de obras para investidores, face o grande aumento de investidores, a procura desse tipo de imóveis, não é? É muito grande, então eles sabem que aquilo é um tesouro que está ali. E pronto, ainda por mais se foi em Lisboa, numa zona, numa freguesia interessante, ou em Campo de Ourique, ou o quê, isto vale ouro. E depois as pessoas, os familiares, os vizinhos, isto vale ouro, não sei quem vendeu. Então faz aqui um trabalho de educação nosso muito grande. Eu quando vejo até um cliente com um perfil do imóvel, que tem um imóvel deste, ou vem do processo de herança, que muitas vezes acaba por ser isso, eu tento sempre educar e mostrar que aquilo é um produto para investidor. O investidor não vai comprar porque gostou aqui da parede ou da traça antiga que tem o pé direito alto. Não, ele não vai comprar por isso. Ele vai Só comprar, quer saber, ele vai fazer. fazer as obras e quer ter o retorno dele, quer ter a rentabilidade dele. Ele quer ter lucro. Ele está aqui no negócio, não é para comprar, pronto. E depois as pessoas, mas pode aparecer alguém, ou um chinês, que vem. Eu falei, às vezes é pior. Eu já tive clientes muito piores com propostas abaixo do que investidores. E, portanto, isso às vezes é um trabalho muito, muito difícil da nossa parte, de educar um cliente, porque um imóvel é uma coisa que é difícil de dar um preço, não é? Para uma pessoa pode valer um preço, para outra pode valer outra. Vale Normalmente, quem vive no imóvel, o imóvel vale muito é. mais por ter esse apego emocional. Sim. Então, acho que é importante estarmos sempre da nossa parte, educarmos o proprietário nesse sentido, para que isso até é bom depois para o mercado, porque rejuvenesce o mercado, traz novas oportunidades para o mercado, e aquela família que estava à procura de um apartamento remodelado consegue ter o apartamento. Exatamente. Pronto. Eu acho que as pessoas têm uma noção muito errada do que é um investidor imobiliário. Acho que as pessoas pensam que nós compramos imóveis todos partidos e depois metemos à venda pelo preço que nos dá na cabeça. E que somos nós que realmente andamos a fazer com que os preços do mercado subam imenso. Recebo montes de mensagens destas, vocês não têm noção. A culpa é tua. Os imóveis que eu vendo são ligeiramente abaixo do valor do mercado. Pois, porque o teu negócio é jogo rápido. Porque exatamente, eu vendo ligeiramente abaixo do rápido. valor do mercado para ele sair rápido. Exato. Pois não sou eu. São essas pessoas que tu acabaste de dizer que pensam que têm ali o ouro. Sim. Essas é que vão subindo. Nós não. Nós somos muito objetivos. Claro. Quanto é que isto vale? Quanto é que foram vendidos aqui? Média metro quadrado. Quanto é que isto vale depois de remodelado? Contas para trás. Sim. Não é? Eu comprei isto por 180, agora gastei isto, agora vou vender por isto porque eu quero isto de margem. Não. Amigo, isso não funciona assim. Até porque você ganha na compra e nunca na venda. Exatamente. Você ganha na compra. Exatamente. Porque você comprou bem, vendendo por qualquer valor, até menos abaixo, você vai estar muito controlado. Exatamente. Nós temos margem sempre. Temos que ter, não é? Sim. É o vosso negócio. Mas essa ideia, assim, eu já peguei vários proprietários que falam, não, mas vender investidor, aí ele quer comprar de nós o menos possível, você vai pagar lá um valor baixo e depois vende por $500 mil. Eu falei, não, mas não tem. Porque se for vender por $500 mil, ele vai ficar um ano no mercado. E um ano pro investidor, isso é mais. É pior do que. Né? E não vai vender
chega a um ponto em Não que não vai, vais vender. Se tens uma média ali de imóveis por 200 mil euros e tu metes o teu a 300, podes esperar o que tu quiseres. Exatamente. Não vai. Exatamente. O mercado tem que valorizar uma coisa É. brutal e o mercado não está para valorizar uma coisa brutal. Não, e hoje a informação ela tá muito fácil, né? Antigamente você podia falar que lá naquela zona custa 300 e lá 500. Se o comprador não conhecia as zonas, ele vai acreditar. Sim. Hoje em dia você não consegue mais inventar esse tipo de história. Pessoas- Você fala, isso aqui é 5 mil metros quadrados, eu vou falar, da onde? Eu entro rapidinho no Idealista, já consigo saber a média de valores e já sei se está alto, se está baixo. Então, o comprador, o proprietário, está todo mundo muito bem informado. Muito mais informado. Né? E o investidor não vai conseguir fazer aquilo que quiser, como a gente volta, ganha na compra. Se fizer uma boa negociação na compra, exatamente. você ganha dinheiro. A venda depois é uma consequência calculada, né? Tem E muito a ver legal. com o público-alvo. Eu acho que as Sim. pessoas tentam tanto encontrar bons negócios imobiliários, mas focam-se nas pessoas erradas. Vão para uma casa que está minimamente habitável, o proprietário não tem pressa nenhuma, comprou o ano passado, fazem proposta, aquilo nunca vai dar em nada, óbvio, e frustram. Não há bons negócios. Não foste à procura de um produto errado, tu não sabes o que é que devias estar à procura sequer. Uhum. Muito mais isso do que muitas vezes as pessoas perguntam qual é a estratégia para encontrar. Não é uma estratégia secreta, É não falar. existe nada disso. É exatamente falar, é Ou vai procurar. vai Mas à essa- rua, vai ao comércio. A estratégia, por assim dizer, é saber o que é que nós estamos à procura. Porque se Uhum. tu souberes o que é que estás à procura, depois é uma questão de números. Sim. Mais tarde ou mais cedo vais encontrar. É impossível, não. Exatamente. Impossível. E você foca, por exemplo, em investimento em imóveis para remodelação total? Sim. Ou eu até ouvi aqui o que você colocou sobre o home flip? No Que é Fix aquele and negócio flip. que é você comprar um imóvel, rapidamente fazer só ali uma... Sim. Faz também esse tipo de Não, O investimento? nosso, sim, o principal é esse. É esse. comprar, É esse fazer mesmo, uma remodelação não é funda. remodelações Eu não gosto de fazer remodelações ligeiras. Sim, Depois não sim. entregas um produto em condições, aquilo está meio, aquilo não... o que? O teu é remodelação Eu gosto- profunda, sim. Eu é prefiro bem remodelação pensado. profunda, exatamente. Consigo dar garantias, eu sei que aquilo está bem feito, sei que aquilo está impecável e consigo também prever um VVR mais fácil. Sim. Uhum. E É, também é tudo mais simples, sinceramente. valorizas também o home staging no imóvel? Fazes? Em Portugal, não. Não. Também para o Ok. meu público-alvo, não. Pois. Porque eu vou até ok. aos 250 mil euros, Ok. 200 mil Sim, euros, sim, não, sim. daí para baixo, alguns imóveis 150, 200, por aí. Ok. Uhum. Por isso, esse público-alvo não valoriza. O que posso fazer é tipo home staging virtual. É. Há uma plataforma que é o Box Mas Brownie, se- que eles fazem lá. Mas se estiver, se calhar, num processo ainda de reabilitação. Acho que pode ser interessante. No processo de reabilitação, nós usamos projeto. fotografias dos apartamentos antigos. Porque Ok. a casa é sempre. Os Sim, acabamentos sim, são sempre os rotatividade. mesmos, por isso Sim. é. Sim, Muitas vezes até fotos imagina, modelos, temos, acabamentos. Temos um apartamento, agora temos 3 Com apartamentos em planta, Benfica, sim. estão a acabar de remodelar. Quando acabarem, e nós vamos colocar, neste caso, vamos colocar a venda só depois de estarem remodelados, e depois temos outro que vai começar, entretanto. Uhum. As fotos que vamos utilizar para este que está a remodelar serão as mesmas que o outro. Então nós conseguimos ir mostrar aquela casa, dizer, é exatamente isto naquele prédio. Sim, sim. Mesmos acabamentos, mesmo chão, Sim, é sim, tudo no igual. limite, Mesmos com a eletrodomésticos. planta tudo consegue-se igual. perceber ali como vai ficar a Exatamente. planta para poder... Eu tive uma experiência do homestaging virtual que não foi muito favorável, Então, por isso é que eu não opto. Ou é o homestaging fazer mesmo, ou então não faço, porque o imóvel estava até remodelado já, e bem remodelado até por arquitetos. E entretanto eu o fiz... E depois fiz porque foi uma parceria também, que me chegou um arquiteto, vamos experimentar. Eu falei, ok, fiz e pá, o resultado final era completamente oposto daquilo que eu queria. As pessoas chegavam, então não está nada assim. Percebiam, eu qualificava, dizia que aquilo não eram mobílias que estavam no apartamento, era um homestaging virtual só para dar uma ideia de facilitar a visualização da pessoa em relação à mobília, onde poderia ficar, mas pá, o impacto era enorme. Eu falei, nunca mais faço. Ou é a sério, ou não é. E por acaso já tive, com homestaging, fiz em um apartamento, também foi um contexto diferente. Isto foi no início da pandemia, portanto foi em 2020. Mal um apartamento, pá, fotos e tudo. As fotografias foram tiradas ainda em pandemia, não podíamos sair da rua. O fotógrafo foi lá e tirou as fotos e ok. E entretanto foi uma altura complicada e era um investidor que tinha comprado até um imóvel ao banco
E entretanto quis vender e eu dei o preço correto, na altura era até 175. Não, isso é mais 190. Eu falei, não vale isso. Não, 175. 190. Porque depois às vezes temos muito essas lutas com os investidores, se calhar não são as pessoas certas também, não têm uma noção e têm um capital e metem ali, pronto. E depois, a verdade que ainda por cima aquilo era no terceiro andar sem elevador, um prédio que não tinha um condomínio organizado, um prédio que precisava de uma pintura e precisava ver ali as telas, estavam por cima lá, não sei o quê, mais cedo ou mais tarde, no inverno ia começar a infiltrar dentro da casa, e entretanto isso tudo dificultou muito a venda. Levamos 6 meses para vender. E eu falei, olha, temos de fazer aqui um home staging, porque era um cliente final, às vezes veio e acha lindo e tal. Pronto. E assim que fizemos, na semana seguinte tivemos 3 propostas e vendemos. Mas vendemos abaixo do valor que eu tinha dito inicial. Vendemos a 170 por volta disso. Sim. E eu falei, se tivéssemos entrado a 175, se calhar ainda vendíamos a 180 ou 178. Pronto. A forma como o imóvel entra no mercado é muito importante. E eu acho que isso, na América, eles fazem isso muito bem, fazem muito o open house logo, para apresentar a casa ao mercado e aos consultores que têm os clientes. Mais aos consultores. Mais aos consultores. É o que eu acho que faz mais sentido. Porque os consultores. O consultor pode ter, imagina, 5 compradores de uma vez. Exatamente. E tu se fazes um open house para o cliente final. Há muita gente que fala só comer os salgados ou beber o drink. O open house para mim é para o agente. Para conhecer o imóvel, para saber quem que faz sentido e apresenta. Mas eles têm uma estratégia que é ótima, que eles entram com o valor correto, e por isso que as pessoas compram. O imóvel a quanto? É 250, é 250 que eu vou dar. Entra com a melhor oportunidade do mercado. E às vezes, com o fato da open house e ter muitas pessoas, isso faz com que é um produto, é uma oportunidade de mercado. E eu faço muitas vezes isso nas minhas angariações. Eu tenho logo 10 compradores, tenho 5 propostas, eu vou vender acima daquele valor. E se eu colocar acima daquele valor, vou vender abaixo, porque tem outros concorrentes. Então, acho que isso é super importante. Estou sempre a bater nesta tecla. O imóvel tem que entrar a este preço, ao preço correto, e com uma grande promoção apresentarmos o mercado, ele vai sair por aquele preço. Olha, aquele que tivemos uma visita na Quinta do Conde, eu vendi 1000 euros acima. Pronto, porque tive 2 propostas iguais e negociei as 2 e consegui mais 1000 euros. E não é só o valor acima, mas era uma pessoa que tinha 50% de capitais próprios por imóvel e que ia recorrer a 50%, uma avaliação bancária não ia me estragar o negócio. Sim. Portanto, isso é importante. É que esse negócio do preço é sempre uma discussão enorme, né? Porque Portugal sofreu um efeito de muito investimento estrangeiro, né? E isso criou aqui uma pequena ilusão de que se eu sou proprietário, eu posso vender meu imóvel a qualquer preço, porque vai vir algum, como você falou, um chinês, um francês, um alemão, um brasileiro, qualquer um, vão pagar porque o poder de compra deles é maior. Mas isso vem mudando. É claro que a gente tem muito investimento estrangeiro, mas a gente já viu que já está dando uma mudança. O próprio estrangeiro já também não está pagando o valor que pede, né? Eu já peguei muito estrangeiro que eu tinha imóveis que estavam acima do mercado e que compraram sem piscar os olhos. E eu pensei, caraca, né? Se fosse um cenário diferente, jamais compraria. Mas esse efeito às vezes parece estar reduzindo. Eles não estão a comprar a casa, estão a comprar outra coisa. Porque, exato, comprar o acesso, Golden Visas, exatamente. E agora com essa mudança das ALs e tudo mais, isso fez com que o investimento baixasse. E aí fez com que esses proprietários ainda ficassem com essa ilusão de que talvez eles consigam valores maiores, mas já não é mais a realidade, né? O dinheiro já foi transferido, está mais pro interior, o GV já foi pro interior, agora também não sei, disseram que ia acabar, não sei ainda como é que tá essa ameaça, se vai mesmo acabar ou não, mas a gente tá vendo que o mercado tá dando aqui uma volta, né? Sim. E aí mesmo de propósito também. Uma pergunta, como é que encontras uma boa oportunidade? Quais são as estratégias que utilizas para encontrar ali? É o que eu estava a dizer, não há uma estratégia miraculosa, é o mesmo que toda a gente faz. Sim. A única coisa, nós agora o nosso foco é muito publicidade direta ao proprietário, obviamente, não é? Porque só aí ganhamos 6%, que é o 5% mais IVA, conseguimos cortar isso, não é? Conseguimos depois qualificar também muito bem o proprietário, qualificamos a ver se ele tem equity, se tem algum tipo de necessidade, não é? E se a casa precisa de obras. E depois o nosso foco é andar todos os dias a fazer montes de visitas e propostas. Mas então não são vocês que vão atrás hoje dos imóveis. Então você deve olhar ali o idealismo. Somos nós. Mas neste momento não estamos muito... Fazemos muita publicidade direta ao... Sim, vocês fazem campanha para que o proprietário entre em contato com vocês. Exatamente. Então ele é quem vocês vão lá nos portais ou vão à procura Exatamente.
Claro, Exatamente. claro. Esse é muito o foco, fazer publicidade direta para eles entram em contacto, passam por um processo de filtragem e depois nós vamos fazer a visita. Pronto, agora tenho equipa a fazer essas coisas todas, Claro. mas esse é o processo. Sim, Mas há várias maneiras. sim. É exatamente a mesma coisa que ser consultor imobiliário. Tá todo Exatamente dia a mesma ali. coisa, só que em vez de procurares qualquer imóvel, qualquer pessoa queira comprar ou vender, filtras para encontrar uma pessoa que tenha equity, não é? Sim, Que a casa precise de obras e que tenha uma necessidade de vender. É só isso. Sim, Mas o trabalho é o mesmo que o do consultor imobiliário. Pode ser por flyers, diferente. pode ser bate-porta. Exatamente. Uhum. O público-alvo é diferente. É só isso. Exatamente. Nós vamos para ali. E na venda, vocês já têm uma equipe preparada para venda? Nós ou temos, vocês têm parceiros consultores que... Neste momento não temos imóveis a vir de consultores muito. Ok. Porque nós fazemos muito publicidade direta e não sei o quê. Sim, Pronto. mas Por isso nós fazemos a própria promoção. Nós temos licença a mim, tenho comercial que faz depois as visitas e faz esse trabalho todo de consultor imobiliário, por assim dizer. E ele é que acaba por tratar dessa parte. Agora, se o negócio vier mesmo de um consultor imobiliário, sim, nós aí entregamos por norma a angariação de volta. Claro, lá está, claro. depende dos números, depende se aquilo vai ter certo. Contamos sempre com isso. Sim. Se não der para entregar, dizemos e só avançamos no negócio se o consultor tiver consciência que, ok, neste caso não vou ficar com a garantia porque os números não bateram certo, não conseguimos chegar. Se chegarem, para nós está tudo bem, até mais fácil, não temos que preocupar. Exatamente. Temos que preocupar. Então atentos em outro investimento. Exatamente, é mais fácil. Às vezes não temos margem para tal. Claro, E é normal. Ok, perfeito. Não, temos aqui já bastante conteúdo. Não sei se queres entrar em uma área mais prática, Michael. Não, o meu é mesmo tentar desvendar a mente dos investidores, mentes. porque é muito difícil. E tem investidores que chegam às vezes até nós que são mesmo investidores mais amadores, que tem aqui um dinheirinho e tudo mais, e aí a primeira pessoa que eles vão atrás é um consultor imobiliário para pedir aqui algum auxílio. Hoje em dia, obviamente que existe o curso de vocês já fazem muito aí lives e tudo mais, já tem muito mais conteúdo. Mas eu lembro quando eu comecei, chegavam vários, olha, eu sou investidor, fica aqui com o meu cartão, se tiver alguma oportunidade, e para mim era muito difícil aprender como é que eu vou qualificar ele, como é que eu vou filtrar, que tipo de... Era muito difícil no começo, agora eu já trabalho mais com investidores, já consigo, com os meus investidores, consigo já entender muito mais, porque já são alguns anos de relação. Mas quando vem um novo investidor, é sempre muito difícil entender aonde eles querem chegar, o que tipo de cálculo que eles fazem, porque cada um parece que tem uma metodologia diferente de ver o negócio. Não só matematicamente, mas como, enfim. Tem investidor que eu mando no lugar e falo, esse lugar... eu não gosto, mas vai te dar rentabilidade. Não me importa, não gosto. Aí eu penso, ok, não é muito matemática, então é mais zona. Então é muito difícil o consultor também tentar... Muitas vezes é dar, tal como muitos investidores acabam por dar também um bocadinho de formação. Um bocadinho de formação ao consultor daquilo que eles querem, aquilo que eles procuram e tudo mais. O consultor também deve fazer, na minha opinião, essa parte do investidor, de qualificar e perceber. Por exemplo, imagina que ele te diz que está à procura de um retorno que em um ano te dê 200% de retorno. Esquece. Percebes? Não é realista e por isso estás a procurar mandar montes de imóveis e tudo mais, nunca vai fechar nada porque ele está com uma expectativa muito distante da realidade, não é? De como é que as coisas são feitas. Se ele não percebe que se calhar para os negócios tem que ser um bocadinho mais rápido, ou seja, essa parte da formação também vocês convém darem ao próprio investidor para ele ter uma noção do que é que realmente há de esperar. Mas eu digo muito à malta para falar com consultores imobiliários, é uma das estratégias. Há várias estratégias que se podem fazer, tal como um consultor imobiliário. Fazer bate-porta, entregar cartas, meter placares, pode fazer muita coisa. Não é? E uma das, na minha opinião, das melhores, principalmente para quem está a começar, é falar com consultores imobiliários. Muitas vezes tem que falar com vários até encontrar um que perceba, que ouça, que depois de ouvir realmente vai fazer aquilo. Porque muitas vezes já tive casos sem sentar assim, com também um ecrã todo bonitinho, não sei o que, dizer exatamente aquilo que eu queria. No dia seguinte estava a mandar coisas para construção de terrenos. Pois, também sim. Não faz sentido nenhum, não é? Nós sentámos e tudo. É essa relação entre os dois, não é só um que está certo e o outro está errado. Não, é os dois têm que estar em sintonia. É muito importante. Eu digo, o investidor imobiliário tem que montar a sua equipa de consultor imobiliário, intermediário de crédito, contabilista, solicitador, tem que formar uma equipa para realmente ser bem sucedido aqui, porque quem pensa que vai fazer bons investimentos imobiliários sozinho sempre, está enganado, é impossível. Tem que ter uma equipa. Tem que ter uma equipa. Em qualquer área tens de ter uma equipa.
sozinho ninguém vai lá nenhum. Exato. Isto é Eu pessoas. sozinho conseguimos chegar lá, mas juntos vamos mais longe. Não é? Mas não consegues Então- chegar lá sozinho. Não consegues, Sim, não sim, consegues. sim. Consegues Se chegar o banco não ali, te emprestou mas dinheiro, não. É. Acabou. E é isso que eu queria... É sempre é relação só- de pessoas, é sempre. é. Se o solicitador quer lixar, lixa. Sim. Percebes? Sim, isso é verdade. Tu precisas de pessoas à tua volta e que queiram estar contigo. Se o empreiteiro Sim. encontraste negócio, tudo sozinho, não sei o quê, vais a dar a obra, o gajo pega no teu dinheiro, vai embora, então precisavas de pessoas afinal. É. Percebes? Pois. E é nesse assunto que você tocou agora sobre investimento, né? Tem um investidor a pronto pagamento, que tem o dinheiro na mão, que aqui tem muito mais capacidade de negociar muito bem algum produto, Exatamente. ou não, ou até o financiado também pode se ter aqui, porque o financiado, eu digo que não tem tanto poder, porque o financiado sempre depende de uma terceira pessoa, que é o banco, Sim. de liberar ou não, e às vezes É. ainda acontece alguns percalços, mas... para quem quer iniciar mesmo nessa parte de investimento. Mas, imagina, eu sou consultor imobiliário, estou ganhando ali um dinheirinho bom, que nem você ganhou ali no começo. Mas eu não tenho o capital todo. Que não é só o valor do imóvel, é imposto, ou eu constituo uma empresa e tem aqui alguns descontos, mas depois tem a remodelação, enfim. É todo esse tempo, 2, 3, 4 meses, que o meu dinheiro vai estar parado. Hoje você faz a pronto pagamento, você falou, ou não. Você também já faz financiado. Poderia dar um Fazemos pouquinho... os dois. Os dois? É uma desgraça. Tá, mas como é que você faz essa diferenciação? Porque Depende, por o exemplo, banco eu é muito não- mais contas que você vai ter que fazer, ou não? Depende do público-alvo da pessoa que tens à frente. Há pessoas que tens mesmo que escriturar daqui a 15 dias já estão a falhar as prestações. Pois. E aí se calhar tu não consegues porque precisas Pois. de financiamento, precisas de tempo. Mas há outras pessoas que querem se desfazer só da casa e têm tempo e esperam. Também o financiamento é 2 meses, não é por aí. Uhum. Sim. Ah, mas É, por exemplo, você é o quê? depende. Comprou financiado, remodelou, 3 Ou não. meses depois você quer já vender. Uhum. O financiamento tem lá as taxas de distrate, tem aquela Sim. pequena... Isso tudo você coloca na conta Exatamente. e Está compensa... lá na calculadora. Claro. Até só desde que as contas batam certo, tudo bem. Agora, imagina, uma pessoa que vai comprar a pronto pagamento não tem esses custos todos, não é? Imagina, põe mal pode dar 100 mil euros e se calhar uma pessoa que usa crédito, se calhar só pode dar 95 para ter o mesmo lucro. Uhum. Percebes? E são essas pequenas coisas. E às vezes, por exemplo, tens investidores, chegam ao pé de ti, precisam de financiamento, não percebem nada, têm que contratar uma empresa toda XPTO e essas coisas todas, e tudo são custos que vão subindo, não é? Uhum. E isto, em vez de chegares, por exemplo, a uma empresa que já tem os processos todos automatizados, que tem mesmo um empreiteiro a fazer a obra e tem aquilo quase a preço de custo, se calhar a empresa consegue dar 110 por aquele imóvel e aquele investidor pequeno se calhar 90. Uhum. E depois são estas pequenas coisinhas, né? O financiamento, a obra, se depois vai pagar a comissão imobiliária ou não, são estas pequenas coisas que fazem, porque o que interessa é, No final é parece, o matemática. lucro, Sim, exatamente, é sempre matemática. Agora dá para fazer de tudo, eu já fiz com financiamento, com investidores privados, com capitais próprios, dá para fazer de tudo. É. Não- E não no há financiamento problema. ele entra como uma casa secundária, Ou ou não. pode mesmo até meter como Tu uma podes casa... pensar em ir para lá viver e depois mudar de ideias. Sim. Táticas de investidor. Claro, é verdade. Sim. A ideia era vir lá viver, só que depois pá, tiveste um Muda. percalço na vida e a vida muda, não é? Sim, E, aí você vai lá e exatamente. compra E um agora a outro questão imóvel. das obras, também podes fazer um Mesmo, crédito de sim. obras, não há problema. Sim. Por isso também não é por consegue aí. fazer junto. Não é? Sim, há várias formas. Há de- várias e às formas, vezes até sim. imóveis Quando as pessoas que querem conseguem mesmo, as ter. pessoas encontram a solução. Sim. Não há... Na tua opinião, achas que ainda conseguimos encontrar aqui bons negócios Sempre. de imóveis vindos da banca? Da banca, não gosto, não vou. Não. Há muitas A pessoas banca. que têm A aquela banca ideia. não. Eu acho que é muito filtrado por fundos imobiliários. É. Ou seja, aquilo quando começa a entrar, para quem vender a um particular, se pode vender às dezenas a fundos. É. Uhum. E há Se muitas- fosse o dono de um banco, nem fazia sentido. Nem Claro. Mais fazia- leilão, Claro, as coisas claro. não... Não, ganhas, Leilão. encontras sempre, nós também compramos de vez em quando, Sim. mas não é o foco. Não é o foco. Não, o meu não é. É a De vez em quando negociação tenho malta que particular manda e não sei o logo. que, é um bom negócio e pronto. Mas... Bom negócio depende, há inquilinos, não há. Exato, As coisas há exato, sempre exato, lá. É, o problema Ah, do mas leilão é que é encontra-se pouca sempre. informação que tem, não é? Não acho que é... Ou isso não, pra vocês não faz... Sim, dão umas informações. Não, mas de tens, imóvel. muitas vezes tens que falar mesmo com o Com agente. solicitação. Tem, mas Mas, exatamente, tem que exatamente. falar, mas se Falas for e lá perguntas no e link, não no sei. site, não sei o quê, são Sim, mas pouquíssimas 99% informações. das pessoas não vai comprar só a olhar É. para o link Vai sem ter que Não, mesmo falar entrar em nada. contato Não, vai ter com que a entrar. gente. Lá está, E ter uma perceber. equipa, se calhar falar com o solicitador e É, pedir para ele é. verificar se aquilo está tudo bem. É, Todo o exatamente. trabalho de casa tem que ser feito Exatamente. antes de... Exato. Estamos a Eu comprar uma casa propriamente- que não é propriamente Sim, um parceiro. barato. Exatamente. Isso é preciso ser, é o que eu estou a dizer, é preciso ser uma equipa Não. por trás, não tem que ser pessoas contratadas, Sim, e mesmo dar Parceiros, salário, sim. exatamente, mas parceiros que possam ajudar e que vocês possam acrescentar valor também às pessoas. Sim. Eu propriamente uma vez fiz um acompanhamento de uma casa que estava no leilão e entretanto lá não dizia nada que tinha ninguém a ocupar o imóvel e a verdade é que chegamos lá, tinha pessoas a ocupar o imóvel e com uma filha menor.
Eu falei, olha, Pois. esqueça isso. Vamos embora. Não é? E ela recebeu a casa, ok, mostrou, nem sabia bem o que é que estava a acontecer. Exatamente. Porque muitas das vezes não há contrato, nem nada, estão ali arrendados e tal, e estão a pagar, muitas das vezes essas pessoas estão a pagar a renda e o imóvel já foi penhorado e a pessoa que isso, vão vir cá em casa visitar, está à venda. Pronto, então há muitas surpresas neste caminho e portanto... Mas consegue-se precaver, consegue-se... Sim. Há várias Consegue-se ter atenção e com bom evitar aí bastante. Exatamente, com uma boa equipa por trás. Mesmo a questão da obra, entrar em casas todas partidas e há coisas que nós não somos empreiteiros, não é? Há coisas que nós não percebemos e convém levar alguém mesmo especialista para ver. Mesma coisa com avaliações. Nós conhecemos várias zonas, tudo bem, mas há zonas que não conhecemos tão bem. Um consultor imobiliário dá muito jeito nessas alturas, não é? Uma avaliadora externa dá muito jeito nessas alturas. Precisamos sempre de pessoas para confirmar se aquele negócio está... Exatamente. Para ter a máxima certeza que esteja... E às vezes também a matemática em si não é o único, é o importante, mas todo o resto conta na hora de... É matemática, mas para teres a matemática certa precisas de exatamente, porque de pessoas para... precisas do consultor para te verificar se é mesmo aquele valor, se não vais ter nenhum problema, se calhar precisas de um solicitador, percebes? Precisas dessas de um empreiteiro, quanto é que é de obra? É 30 ou 40? Faz muita diferença, não é? E estas pequenas coisas, depois o prédio em si está com problema, está a entrar constantemente água para aquele apartamento, mais um problema. Muitas vezes não conseguimos ver ou perceber. Do apartamento e é do prédio. E depois o condomínio, não há ali uma gestão eficiente de condomínio. Ou nem há condomínio organizado. Então há um problema que está ali que ou reparas e assumes esse custo, então... Menos tens de ter noção desse custo, não é? Exatamente. Estás para comprar e eles estão agora para pagar 7.000 euros para a obra e não sei o quê. Está tudo bem, o negócio não vai abaixo por causa disso. Vais a descontar isso no teu valor de compra, é só isso que acontece. Ou se calhar tens de tirar dali do consultor que ias pagar a comissão. E pronto, isso sofre sempre. Quem sofre é sempre, quem sofre é sempre o mesmo. Os cálculos estão a bater, desculpa lá. Sim, exatamente. O mau consultor era, não, isto metemos 7.000 euros mais caro e tal. Exato. Mas e lá está, pessoas é super importante e principalmente essas questões depois aqui, ainda mais a água que procura caminhos e sai onde nem pensávamos, tanto é importante. Esse é o problema de obras e remodelações, porque a surpresa sempre vem, né? É tipo um Kinder Ovo, você sempre começa a picar a parede, alguma coisa vai às vezes aparecer e às vezes não... Há sempre alguma coisa, a obra é sempre diferente. Eu agora já não estou tão ligado, mas é sempre surpresa, há sempre alguma coisa. Ou o material depois está atrasado, ou já não há aquele modelo, ou já não há não sei o quê. É sempre uma dor de cabeça. Eu odeio obras. Até dependendo da zona, é difícil o acesso, não é? Sim, depois isso é mais custo, quem não conhece. E depois tem que ter ali para os entulhos e tudo mais. Exatamente, tem que alugar ali uma vaga, ou que se calhar pagar à polícia, ou seja, para estar lá, para mandar para o trânsito. Não é? E são tudo custos. Pois. Convém ter malta que saiba muito bem. Exatamente. E é por isso que esse nicho de investimento é um mar azul, porque a maioria das pessoas, 90% das pessoas que vão comprar uma casa não vão querer se meter com obras. Nunca. Ou porque não entendem, ou porque já se meteram e já viram que é uma dor de cabeça. E só quem realmente sabe o que é e que realmente entende, que sabe, ok, isso daí é o meu trabalho, que nem você disse. É isso e pronto, é que vão navegar nesse mar azul, porque é um mar que poucas pessoas, e é por isso que a gente vê casas remodeladas que eu mesmo já vendimos, que até valorizou mais porque ela estava realmente muito bonita. Exatamente. E os compradores vão pagar porque eles, tá toda remodelada, é uma equipe que eu conheço, já tem aí uma história, já tem confiança. Pronto, as pessoas pagam 10, 15, às vezes até 20 mil. Nós pagamos por produtos, às vezes um pouquinho melhor, sabendo que às vezes tem a mesma, pela qualidade e também por não ter qualquer tipo de problema, né? Exatamente. Então por isso que é um mar, nesse investimento é um mar azul. E eu acho que a gente poderia finalizar, se você me permitir, com duas perguntas. Uma dessa que você já tinha colocado, que é qual é a previsão para você do mercado imobiliário para o próximo ano. Acho que é bem interessante o olhar de quem é investidor para o mercado. E finalizar também falando desse teu curso, esse projeto que vocês têm, que nós como consultores podemos fazer o seu curso para, né, poder melhor atender os nossos investidores. Então, se quiser falar um pouquinho, então, como é que você vê o mercado imobiliário de 2024? Assim, neste ano ele abrandou bastante, pelo menos é a minha percepção, não sei se é a vossa ou não, mas para mim abrandou bastante nossos investimentos, que muitas vezes tínhamos previsão dele entrar e sair logo rápido, baixou drasticamente o número de visitas e tudo mais, mas uma coisa que até é ligeiramente assustadora, sinceramente. Eu acho que grande parte, quem está mesmo no mercado, acho que sentiu isso. Agora,
vai muito depender, na minha opinião, dos juros, se isto continua assim ou não. Eu acredito que até ao final do ano isto começa a baixar outra vez. Se isso acontecer, como temos muita pouca oferta de imóveis em Portugal, os preços é normal que voltem, na minha opinião, a subir outra vez. Porque eles não baixaram, por assim dizer, os preços ainda. Sim. Eles mantêm-se, agora está a demorar muito mais tempo a escoar. Não é? Mas os preços em si ainda não baixaram. Por isso, se começarem a baixar os juros outra vez, os preços estão no mesmo. As pessoas têm mais poder de compra, Bom, sobe os preços, na minha opinião, outra vez. Vai depender muito, na minha opinião, de como é que vai correr a questão dos Se os juros. juros se manter, a tendência é ao contrário, é os imóveis começar a baixar Começarem de valor. a baixar, exatamente. Porque vai na ter minha um acúmulo opinião. maior no mercado e menos compradores no Exatamente. mercado. Bem da oferta da procura, lá está. Há desequilíbrio. Estamos aqui nesse mercado de transição ou não, vai depender um bocadinho aqui. Mas eu acho que eu tenho essa previsão. Acho que este ano ainda aumenta, se calhar por início do próximo começa a estabilizar e com uma possível redução. Não é? Porque nem é estar negativo, não é saudável, não é para a economia, não é? E para pessoas que se calhar conseguiam comprar 100 mil, de uma hora para outra passam a comprar uma casa de 200, então têm uma capacidade de endividamento maior, depois fica aflito, e é bom para vocês, está aflito. Para nós está sempre bom. Em qualquer momento um Sim, investidor está desde sempre que bom. haja Tem sempre bom muitos negócio, investidores de bom. bancada, né? Quando estava tudo os juros É, baixos, é. não, está muito caro, vou esperar que o mercado baixe. Os juros sobem, não, vou esperar. Vais sempre continuar a esperar, nunca há. Um investidor está sempre no mercado. Está sempre no mercado. Porque há sempre. Porque repara, comprar agora se calhar é mais fácil, por assim dizer, porque temos mais poder na negociação. Sim. Não é? Não há tanta concorrência, normal. Não é? Sim. Mas depois, mais fácil vender à frente. Quando os juros estão baixos, não é? Por isso, verdade. há sempre coisas boas e coisas más. O importante é comprar é bem. E É, termos sim, muito cuidado. Por sim. exemplo, nós nesta altura estamos a ser mais conservadores. Eu prefiro fazer menos negócios, Pois mas é. ser mais conservador no valor de venda. Porque Uhum. lá está, depende de como é que vai acontecer, na minha opinião, os juros. Se baixarem, eu acredito que tudo bem. Agora, se continuar assim, eu acredito que o mercado vai tendo a tendência de ajustar um bocadinho para baixo. E mesmo assim, preferes não pôr um ou outro imóvel no mercado de arrendamento? Não, por Partidão Deus me mesmo. livre. Não. Vivemos Para num mim, o país mercado de arrendamento em Portugal, complicadíssimo. não. Está tudo contra ti, basicamente, no mercado de arrendamento. E o Estado protege muito mais o inquilino do que o com senhor. intenções de melhorar para o inquilino. Por inquilino, que é faz o efeito exatamente oposto. Por isso que grandes fundos de investimento não têm interesse em vir para Portugal, comprar um prédio e pôr todo a arrendar, embora haja muita procura, porque depois a rentabilidade... Arranjam outros estratagemas. Sim. Metem se calhar alojamento local, metem noutras coisas, se calhar vão para escritórios, se calhar vão para outras coisas, onde as leis são um bocadinho diferentes. Agora, arrendar já uma família tradicional portuguesa que tem um filho, o investidor está muito desprotegido, porque não param de pagar e tu ficas descalço e não consegues tirar a pessoa de lá de dentro. Tu não és a segurança social. Eu tive um cliente que era proprietário que não podia, porque fez um contrato de 1 ano renovável, e portanto tive de renovar ali 3 anos. E ele queria vender, já tinha comprado uma outra casa, não era investidor, precisava vender, porque ele a capital e não conseguia vender, e ela se aproveitou disso, foi-se informar e depois falou não. E não deixava, até podíamos vender com ela lá dentro e manter o contrato. Mas desvaloriza de uma não, mas ele estava até disposto a isso. Estava até disposto a isso e que até poderia ser interessante para um outro tipo de investidor. Sim. Mas ela não deixava nem sequer entrar dentro de casa. A minha privacidade, as minhas fotos, não entra ninguém. Eu falei, olha, estás tramado. E então lá ele conseguiu... Esse arrendamento é muito complicado aqui. Aqui é muito complicado. Acho que a raiz do problema está mesmo nas novas construções, que ainda não há muitos prédios sendo construídos. Mesmo que a gente vê aí bastante, mas ainda tem uma... A gente até fui num comparativamente à procura, é muito pouco. Exato, e outra, as licenças demoram anos, é toda aquela bagunça e tudo mais. Obviamente que ninguém vai querer construir a curto prazo, que poderia, por causa de tudo que envolve uma construção do zero, né? E eu acho que tendo mais habitação, todo o resto se resolve muito mais fácil. Desde arrendamento, desde venda, compra, tudo. O problema maior de Portugal hoje, para mim, é a falta de habitação. Porque daí a gente tenta com o pouco que tem, cada um tenta fazer o seu malabarismo. O proprietário tentando ganhar mais dinheiro, porque ele sabe que se ele vender, sei lá, abaixo do valor de mercado, ele também não consegue comprar uma outra. E eu tenho às vezes esse problema, o proprietário fala, Michael, até eu gostaria de vender por esse preço, mas o que eu vou comprar?
Eu preciso me mudar Claro, para tal claro, lugar, claro, ou meu claro. filho nasceu, não tenho. Mas o que eu vou comprar? E eu Tem me coloco no lugar seis, dele e falo, eu também concordo contigo. Até eu tenho medo de vender tua casa porque eu não vou conseguir encontrar um outro lugar. Sim. Então é todo a gente tá tudo no mesmo. Tem sempre a ver com o nível de incerteza que tu tens no teu investimento, né? Se tu vais colocar ali, imagina, 1 milhão de euros para construir um prédio e tu se não sabes se aquilo vai demorar 1, 2, 3 anos, tu não consegue, é um risco muito grande e o investidor não gosta, apesar de Claro, Tempo não é gosta dinheiro. de andar com estas Incertezas. imprevisibilidades, estas incertezas, exatamente. É. É muito complicado. E tanto no arrendamento que não sabes se aquela pessoa vai pagar ou não e depois pode estar 2, 3 anos e não consegues mandar a pessoa dali para fora por nada e fica lá o capital empatado. Como da parte da construção, se tu não sabes bem como é que aquilo vai acontecer. Exatamente. E então isso acaba por afastar, na minha opinião, bastantes mesmo investidores imobiliários. Eu adorava fazer arrendamento, adorava. Sim, Funcionasse. Sim, porque é um bem teu que está lá valorizando. É espetacular. A lógica é espetacular. A lógica, Na minha exatamente. opinião, numa fase inicial da nossa vida, quando queremos criar riqueza a sério, não é a melhor opção porque a compra e revenda simplesmente é um veículo muito mais rápido de lá chegar. Sim, bem mais rápido. Mas adorava fazê-lo aqui em Portugal. Eu, quando chegar a esse ponto, que é o que eu quero, né, colocar imóveis para arrendar e tudo mais, é muito pouco provável que eu faça aqui em Portugal. Claro. Mas muito pouco provável. Para isso prefiro ir para outros países que realmente tenham esse incentivo cultura e e esse esse incentivo. que eu possa realmente ter controle sobre o meu investimento. E depois que tenha benefícios fiscais, tenha outros Claro. níveis de benefícios que em Portugal tu não tens. Exato. Não tens, é tudo, é o que eu estava a dizer, é tudo contra o benefício sempre senhorio. o benefício sempre está do É outro lado. sempre, não. Boa. Nos Estados Unidos tens depreciação, tens montes de coisas, não tens nada disso. Tens Mas nós- depreciação tipo a 50 anos. A gente já marcou com o Costa para vir aqui e com a ministra da Habitação também. Ele tá tentando entrar em contato, vamos colocar Vai ser eles o aqui. único episódio, vai ser um T2 mais 2. Vai ser o último, não, vai ser o último episódio. Porque depois eles vão mandar fechar o estúdio. Olha, estamos mesmo finalzinho. Foi um prazer te ter aqui. Já deu para aqui entender um pouquinho mais, né, de como é que funciona a mente de um investidor e com aquilo que tudo que vocês pensam. E eu acho muito legal esse teu projeto e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, então, para finalizar sobre esse teu projeto que você iniciou. Acho que foi esse ano ou foi ano passado? Sim, é o programa Investir em Imobiliário, onde basicamente ensinamos as pessoas a comprar imóveis para revender. Basicamente pegarem tudo aquilo que eu sei de compra e revenda e não só ter a parte de a teoria, não é? Realmente vais aprender lá tudo o que é documentação de imóveis, tudo o que é possível fazer em termos de financiamento, refinanciamento, tudo o que é mesmo possível fazer, todas as estratégias que nós utilizamos para encontrar boas oportunidades no mercado, como é que avaliamos imóveis, tudo e mais impostos, tudo e mais alguma coisa que envolva investimento imobiliário e compra e revenda. E para além disso, aliamos também a parte prática de realmente temos o acompanhamento das pessoas, não é? Temos exercícios para a pessoa fazer, para irmos acompanhando o seu progresso e sabemos, ok, ela agora já sabe como comprar, agora já sabe qual é o valor de obra que vai ter, já consegue prever, já tem empreender, já tem isto, e vamos construindo um caminho para realmente fazer o seu primeiro ou próximo investimento imobiliário, porque acreditamos que realmente muda a vida das pessoas. Uma pessoa que ganha 12 mil euros por ano não são poupados, não é? São fatura, ou 14 mil euros, ou seja o que for. Se lhe des 10 mil euros poupados para a sua mão num ano, é muito dinheiro. É muito dinheiro para uma pessoa. E o objetivo é muito esse. Depois iniciar. Depois a pessoa quando inicia e tudo mais já é diferente. E depois ajudamos a pessoas que não têm capital, que têm capacidade de financiamento ou que não têm, tanto faz. Porque há soluções para tudo. Com 0 euros dá sempre para fazer alguma coisa. Então sempre. O foco é mesmo quem quer iniciar no investimento, mas para nós consultores, obviamente que faz todo sentido fazer, porque eu posso não investir, mas agora eu vou saber exatamente como é que trabalhar. E encontrar quer dizer, tem ali um pool de investidores imobiliários que vocês podem apresentar negócios e tudo mais. Só o networking vale a pena. Nós temos depois uma comunidade, têm lá as dúvidas todas, temos lá também bastantes consultores imobiliários, podem tirar as dúvidas que quiserem com especialistas mesmo na área de fiscalidade, de obras, de tudo e mais alguma coisa, conseguem tirar lá as dúvidas. Depois tem as pessoas todas que lá estão, o ambiente é espetacular, são todos malta que quer realmente fazer e andar para a frente, não é? Boa. E é uma mentalidade que não tem. E como é que a gente acha esse projeto? E depois o teu Instagram vai estar também ali no vídeo, mas se quiser deixar. Basta ir ao link que está na minha bio e está lá. Nós agora temos as vagas fechadas, estamos a pensar abrir em setembro, outubro, para a próxima turma, queremos garantir que esta turma tem os resultados que nós estamos a falar e depois abrimos novamente. A primeira turma já montes de resultados, muita malta a comprar, com parcerias, recência, exposição, montes de coisas engraçadas. Abrimos depois a segunda turma, também está a correr muito bem e se tudo correr bem e conseguimos entregar realmente aquilo que estamos a prometer, queremos abrir em outubro, novembro. Em outubro, setembro. Boa. Ok, boa. João, só temos a agradecer
Parabéns por esse projeto, acho que é mais um player agregando para o mercado imobiliário, acho que... E eu acho que isso é legal, e está sendo legal, né? Porque tem vários players que estão aparecendo e não estão guardando informação para eles. Porque tem muita gente que faz bem, mas não quer passar o Vivemos segredo. uma era da partilha, não é? E crescemos juntos, não é? E tá vindo uma malta muito legal e parabéns por esse projeto, acho que valoriza muito a nossa profissão também. E, poxa, o estúdio está sempre de portas abertas. Na hora que der, volte. Vamos querer saber um pouquinho mais e um pouquinho mais sobre os seus investimentos, obviamente. Obrigado por me receberem, malta. Obrigado. Obrigado nós. Esse foi mais um episódio do T2 Mais Um Podcast. Nos vemos no próximo episódio.